Olá, pessoal, boa noite. Quarta-feira animada aqui no Só Esportes, então vamos logo conferir o que vem por aí. Hever sai do Atlético e Marcos Rocha renova com o time alvinegro. Cruzeiro volta a negociar com o Riascos e pode anunciar colombiano nos próximos dias. Diante de 1.000 sócios do futebol, jogadores celestes são apresentados na Toca da Raposa. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Esportes está no ar e a partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, a sua opinião, a sua tweetada. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e e-mail você já decorou. Participe, @programaSóEsportes.com.br. E 2015 começando, tem convidado novo que nunca veio aqui. Vamos apresentar? Sulimar, seja bem-vindo ao Só Esportes. Obrigado, Yara. Um abraço para quem está ligado no programa e vamos aí debater o que pode ser desse futebol mineiro em 2015. Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência, está nos dando um prestígio hoje. Espero que você goste de participar com a gente, não fique muito doido aí, Não, porque... tudo bem, tranquilo. Tranquilo. Emerson, muito boa noite, Emerson. Seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, Yara. Boa noite ao telespectador da TV Horizonte. Prazer estar aqui com vocês. Breno Galante. Figurinha repetida também conta. Mas figurinha repetida completa álbum? Não sei. Espero que sim. Mas quando a figurinha é boa, a gente guarda, né? Então tá bom. Vamos boa falar. noite, Breno. Boa Feliz noite. 2015. Você não vem em 2015 ainda? É verdade. Aí para todos nós, né? Que seja um ano de sucesso aí pro futebol mineiro. E já começou movimentado, né? Hoje um dia de muito movimento e de muita notícia boa aí, pra gente poder discutir aqui, né? E é aquela época que a gente fala do vai e vem do esporte, né? Especulações. Tem gente chegando, gente saindo, contratações. A gente não sabe quem fica pra temporada, né, Sulimar? Essa é a grande questão a ser resolvida. Até que se feche a famosa janela, ninguém sabe o que vai acontecer para frente, né? E é isso aí. O Atlético segue treinando para o primeiro compromisso da temporada, o amistoso com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Porém, a pré-temporada ainda é de incertezas para o técnico Levi Coupe, já que o time ainda vive a expectativa da venda de alguns jogadores do elenco. Quem que vocês acham aí, Breno e Emerson, que vai embora, que não fica mesmo? Eu acho que o Atlético, o momento do Atlético agora, que o torcedor está na expectativa, é a definição quanto a Guilherme e Tardelli. Né? O Tardelli parece que está muito próximo de sair do Atlético, o que vai ser, talvez para o Levi, a grande dificuldade para montar esse time do Atlético, porque ele é uma peça-chave no time do Atlético que dá todo o equilíbrio diferencial para o Atlético. E caso o Tardelli saia, aí eu vejo a necessidade maior ainda de se manter o Guilherme, porque você perder 2 jogadores desse porte, para ter uma peça de reposição na altura do campeonato, que a gente vê todo mundo se reforçando, e o Atlético paralisado, esperando uma decisão, fica difícil de arrumar gente para o lugar, né? Aí a preocupação do torcedor atleticano é grande, porque o Tardelli é o grande referencial de técnica que o time tem, especialmente após a saída do Ronaldinho Gaúcho. E eu temo a questão do Guilherme, mesmo o Eduardo Maluf já manifestou interesse de que ele permaneça, mas ele tem um histórico de lesões e aí eu temo que ele não seja efetivamente um substituto à altura para o Tardelli, caso o Tardelli seja negociado. O Jonas Figueiredo fala justamente isso, Guilherme só fica no DM. E há também uma outra questão, na provável saída do Tardelli e na impossibilidade da permanência do Guilherme também, vai se contar apenas com o André, né? Assim, para atacante mesmo, né? Lá na frente, o André que foi reintegrado. Tem que também tem o Jô, ver isso. Tem o Jô, né? Eu acho que até o André não vai ter essa chance, assim. Talvez no Campeonato Mineiro, para um time B, né? A grande oportunidade vai ser em cima do Prato, que vai ser um jogador que vai jogar como uma referência lá na frente, e a expectativa era ver ele com o Tardelli jogando. E o Jô é mais uma vez uma aposta da diretoria do Atlético para ver se ele ressurge, né? O Breno, tá certo em reintegrar o Atlético? Olha, eu acho que a postura do Nepomuceno foi a seguinte: eu estou assumindo agora, eu ainda não tive nenhum contato com eles, então eu estou dando a minha oportunidade, porque todo mundo merece uma chance. E dinheiro também, né, pessoal? E é o patrimônio do clube. Então vamos tentar ver o que vai acontecer, de repente montando eles num time B para jogar o Campeonato Mineiro. E porque também não surgiu nenhum interessado, né, para poder eles saírem, né? É patrimônio, é dinheiro, o Atlético não pode brincar com isso. E além da postura do Daniel Nepomuceno, que é o presidente, o Levi Coupe, né, que tem sido bastante tolerante, né? Não é aquele Levi que passou pelo Atlético em 2001, que brigava com os jogadores, né, que teve um histórico de desentendimento com os jogadores. É um treinador mais tolerante
E isso também, certamente, esse perdão aos 3 jogadores que estavam afastados, teve o aval do Levi. Oi, mas a gente brinca aqui no Só Esporte, quem tinha que se enforcar com o Levi se enforcou, né? Exatamente. Porque ele deixou livre, quem tinha que cair, né? Aconteceu. Sulimar, e a saída aí do Hever do Atlético? É uma situação aí que ele já vinha, né, há um bom tempo perdendo espaço, né, no time do Atlético. Teve essas 2 lesões no tornozelo, não foi para a seleção como ele queria, para a Copa do Mundo, e agora vai voltar ao futebol gaúcho, né, agora pelo lado do Inter, e aí já fazendo aquela festa com o torcedor do Internacional, dizendo que no Grêmio ele não havia conquistado nada. O Hever, que quando estava no Grêmio e até antes do Grêmio estava no futebol alemão, foi um dos jogadores que o Eduardo Maluf, quando estava no Cruzeiro, queria levar para o Cruzeiro. Então, é essa situação de algum jogador que trabalhou, que esteve na mira enquanto Eduardo Maluf era diretor de futebol no Cruzeiro, ele poderia ou pode levar para a equipe do Atlético. Mas a saída do Hever vai ser bem suprida com a entrada do Gemerson, que mostrou um bom futebol na impossibilidade de se contar com o Hever no ano Mas passado. no ano passado o Atlético chegou a jogar aí com a 3ª zaga dele, né? Se misturou. Vai fazer falta ter um peso como o Hever? Porque Olha, precisou se revezar. Justamente foi por isso que o Gemerson apareceu. Para a gente pegar uma Libertadores, que é o foco de todos os times do Brasil hoje, que estão participando, é a Libertadores, talvez, dos últimos anos, a mais disputada. E a gente vê todos os times com um elenco cada vez se reforçando mais. Eu acho que nesse aspecto o Hever faz muita diferença pela experiência que ele tem, né, pelo nível técnico que ele tem. Porém, você ter um jogador como esse, que a gente já sabia, a gente comentou isso aqui ano passado, que ele não ia aceitar ser reserva do Gemerson por desvalorização, por perder uma chance na seleção brasileira, né? Tem Copa América esse ano que é importante para ele como jogador estar na Copa América. Então, assim, fica difícil você manter um jogador desse no grupo, mas que vai fazer falta para o elenco do Atlético, que vai disputar campeonatos como Libertadores, Copa do Brasil, Mineiro e Brasileiro, entrando com uma responsabilidade de ganhar maior do que nos outros anos, vai fazer falta. O Atlético também está com o departamento, né, o físico ali renovado, né? E vai precisar muito disso, né? Porque as peças vão ter que se repor a todo momento. E o Levir, inclusive, está falando que são 20 titulares, né? E o que pesa em favor do Atlético esse ano é que está começando a temporada no mesmo período que os demais times, porque o time titular do Atlético ano passado estava voltando da disputa do Mundial. Então, vai ter uma temporada completa para o time poder se preparar. Carlinhos Neves faz falta? O Rodolfo Mel também é um bom preparador. Vai fazer falta o Carlinhos Neves, mas o Rodolfo Mel, ele pode sim ser esse bom preparador físico, como já foi em outro tempo no Atlético, em 2000, né? E quem está fazendo história aí no futebol brasileiro e está de contrato renovado é Marcos Rocha, que agradeceu à diretoria do Atlético e espera mais um ano de conquistas no time alvinegro. Roda aí. Que eu possa, junto com meus companheiros, continuar fazendo o meu trabalho bem feito, sendo um jogador regular como eu fui nos últimos anos. Então, acho que não só eu, como toda a equipe do Atlético tem muito a crescer e a evoluir nesse ano que comece. E espero que a gente possa brigar por títulos, como vem acontecendo, que a gente possa manter esse trabalho, esse foco, essa união que a gente tem dentro de campo, fora de campo, junto com a torcida, que vem surtindo bastante efeito durante as partidas, tanto no Independência como no Mineirão. Então, espero que possa ser mais um ano maravilhoso e que a gente possa conseguir títulos. Fiquei bastante feliz por esse reconhecimento que o Daniel, junto com o Maluf, teve sobre o meu futebol, sobre essas 3 temporadas que eu venho jogando dentro do Atlético. Veio esse reconhecimento nesse ano. Então, fico bastante feliz. Isso que eu vinha procurando, trabalhando para ter esse reconhecimento, essa valorização. Agora, só me cabe a jogar, a focar dentro de campo, que essa valorização não venha me acomodar, que eu venha evoluir. Eu tenho bastante liberdade para conversar com o Maluf e sempre brinco com ele, que todo final de ano eu quero estar passando na sala dele para pedir um aumento. Espero que 2015 possa ser igual aconteceu em 2014. Foi um ano brilhante, um ano que a gente conseguiu títulos e, consequentemente, tivesse a valorização. Então, agora é dar sequência ao meu trabalho junto com meus companheiros e estar sempre enaltecendo a imagem do Atlético. É o melhor lateral direito do Brasil? E já tem tempos que porque, além de tudo, é uma posição carente no futebol brasileiro. Porque você imaginar que um Leonardo Moura aí, com seus 30 e cacetada, renovou com o Flamengo de novo, mais uma vez, e você não vê ninguém surgindo, novidades, ele é um grande jogador. E ele também, não só
pela escassez de jogadores nisso, ele tem um crescimento de evolução técnica de muito, né, nesses últimos tempos. Teve que dar a volta por cima, né? Porque ele começou no Galo em 2009, e aí não foi bem, foi emprestado para o interior de São Paulo, para o América. Aí no América ele reconquistou a confiança e tudo, e é um dos melhores, sem dúvida. E né? eu acho... E eu até coloco o Mike também, né? Claro, nesse grupo de bons laterais direitos. O que você está comentando aí vai acontecer com o Alex Silva. O Alex Silva, para mim, vai trilhar a mesma coisa que aconteceu com o Marcos Rocha. Esse empréstimo dele agora vai ser muito importante para ele pegar uma experiência e voltar, porque a pressão da torcida do Atlético é uma coisa muito complicada de se lidar, né? O que não aconteceu com o Chesman, né? Que teve todo aqui também, né? Acabou sendo emprestado e agora ninguém... E quem foi embora falando de emprestado? Felipe Souto, né? O Náutico, né? Infelizmente, não, ele é um jogador até assim, criado na categoria de base do Atlético, tem toda uma identificação história, né? com o Atlético, mas hoje, com o time que o Atlético tem, o elenco, né? Não Ficou tem sem espaço para ele, né? E tem gente de olho aí no elenco alvinegro, porque depois de contratar Ricardo Oliveira, o Santos está atrás de outro atacante para 2015. Esse seria Guilherme do Galo. Os dirigentes santistas enviaram uma proposta oficial para os agentes do atleta na última semana. Ele tem contrato com o Galo até o fim de março, mas sofreu com lesões e considerado caro pelos cartolas atleticanos aí. Os dirigentes santistas estão otimistas e aguardam aí uma definição ainda nesta semana. Ele é muito caro para o Atlético, para o futebol e pela disposição que tem apresentado? Olha, ele está querendo reajuste, né? Então, esse tipo de reajuste que o Atlético já colocou, depois você colocou uma faixa salarial e não vai abrir mão disso. Agora, o que mais chama atenção é que a gente vê o Santos aí com Aranha na Justiça, Mena na Justiça, Damião entrou na Justiça, o Dracena está entrando na Justiça porque não está recebendo salário. E, de repente, o Guilherme vai querer entrar numa dessa? E o do Aranha ainda foi revogado, a Justiça revogou esse pedido do Aranha. E será que é uma boa ir para lá? Será que você vai querer trocar, de repente, o certo por um duvidoso e altamente duvidoso? Acho que o Guilherme tem que pensar um pouco, né, nisso, né? O Silimar, colocando aí na balança o que ele ganha e o que ele conseguiu dar ao Atlético em 2014. Valeu a pena ter o Guilherme no elenco? Ele teve muito problema de lesão, mas quando ele entrou, ele resolveu. Nós vimos aí nas imagens esse gol que ele fez contra o Goiás, contra o Corinthians e também toda a história, né, da Libertadores de 2013. Eu acho que faltou um pouco mais aí na questão muscular do Guilherme. Aí você não pode identificar igual o boiadeiro, né? O doutor não tem um aparelho de medidor, então não podia fazer essa questão. Mas enquanto esteve em campo e com tudo tranquilo, sem poder ficar de fora, sem ter como ficar de fora, produzindo bem, o Guilherme foi bem no time do Atlético. Mas eu penso, Solimar, concordo com você e acredito muito que aquele gol contra o Newell's, foi contra o Newell's? Foi. Aquele deu sobrevida ao Guilherme, porque a gente sabe que o Guilherme Ninguém é talentoso. queria, quando ele entrou, todo mundo assustou, né? Todo mundo falou, não é exatamente. possível. É a mesma história do Anselmo Ramon no Cruzeiro, que vinha mal e em 2011 fez 2 gols contra o Atlético no Clássico na Arena do Jacaré e ganhou sobrevida. Então, o Guilherme é talentoso, né? Foi bem contra o Corinthians também na Copa do Brasil, mas para mim, é um jogador que não é indispensável para o Atlético. Mesmo se o Tardelli sair, eu acho que o Guilherme não é indispensável, ele é substituível. Adoro quando tem discussão, quando um discorda do outro. E a gente continua esse bate-papo maravilhoso no próximo bloco, porque agora é hora do intervalo, não muda de canal. Daqui a pouco tem tudo sobre o Cruzeiro para você e eu volto rapidinho, já eu tô de volta.